Hoje eu quero pensar com vocês sobre um personagem bíblico que poucos conhecem. O nome dele é Onesíforo. Onesíforo, o portador de benefícios. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, de 15 a 18. 2 Timóteo, capítulo 1, de 15 a 18. Nós vamos ler esse texto. E a minha esperança, o meu desejo, a minha oração, como fruto da mensagem desta noite, é que Deus toque seu coração de alguma maneira e transforme você num onesíforo, numa onesífora. O mundo precisa de onesíforos. O mundo precisa de homens e mulheres que sejam portadores de benefícios. 2 Timóteo 1, de 15 a 18. Talvez Deus use inclusive essa mensagem para chamar você de forma mais efetiva, integral talvez, para o ministério pastoral, missionário. Talvez Deus chame você para se entregar de uma forma como você ainda não havia considerado ou vinha considerando, mas te faltava oportunidade para tomar a decisão. Meu objetivo é este. 2 Timóteo 1, de 15 a 18. Como você, Timóteo, sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem o quanto Onesíforo me ajudou em Éfeso. Esta é a palavra do Senhor. Disse que armazenado em algum lugar seguro na biblioteca do Congresso Nacional Norte-Americano, existe uma pequena caixa azul com a seguinte etiqueta: conteúdo dos bolsos do presidente na noite de 14 de abril de 1865. Os desinformados, como eu, precisam saber que 14 de abril de 1865, naquela noite, aquela foi a fatídica noite em que o presidente Abraham Lincoln foi assassinado. E essa caixa, muito bem guardada e segura, contém alguns objetos pessoais do presidente ou do ex-presidente norte-americano, dentre os quais eu destaco os seguintes: um lenço branco de linho, escrito A, bordado o A de Abraão, Lincoln. Além disso, existia no bolso dele uma faca canivete, com cabo perolado branco, um estojo porta-óculos de couro, consertado, amarrado com barbante, e um par de óculos redondos dourados, uma carteira de couro contendo $5, uma nota de $5, e 8 recortes de jornais. Recortes de jornais já bem gastos de tanto serem manuseados. E chama atenção, e chamou muito a atenção de historiadores e pesquisadores, os recortes de jornais encontrados no bolso do presidente assassinado. O que contém esses recortes? Os recortes de jornais foram extraídos de artigos impressos durante a campanha de reeleição de Abraham Lincoln para a presidência. E, portanto, tratavam-se de recortes de jornais de pouco antes da morte daquele presidente recém-eleito ou reeleito. E esses recortes, de alguma maneira, todos eles contam, narram sobre os grandes feitos de Abraham Lincoln. Além de narrarem também a grande pessoa que era aquele homem.
Mas chama a atenção o conteúdo de um recorte em especial, de um estadista, de um político famoso da época chamado John Bright, um estadista britânico. E dentre outras coisas, dentre os elogios que ele tece a Lincoln, ele diz que Abraham Lincoln foi um dos maiores homens, era na ocasião, ele ainda era vivo, é um dos maiores homens de todos os tempos, disse John Bright. As palavras de John Bright não são novidades para nós hoje, que vivemos mais de século depois daquele que foi o 16º presidente norte-americano. O mundo todo hoje reconhece que Lincoln foi um grande homem. Mas é preciso que se diga que na noite de 1865, quando Lincoln foi assassinado, o juízo sobre quem ele era ou como ele entraria para a história ainda não havia sido formado. A nação americana estava dividida entre norte e sul. Lincoln colecionava críticas ferozes de ambos os lados. E ele tinha que tomar decisões para restaurar a união dos Estados Unidos da América. E lembrem-se, Lincoln não leu os livros de história sobre a vida dele, que vieram na forma de avalanche, em termos de quantidade, depois que ele morreu. Ou seja, Lincoln não sabia quem de fato ele representaria para a história. Pois bem, de volta ao salão oval da Casa Branca, aquele homem alto, magro, em pé, sozinho, solitário, tendo que tomar decisões solitário, enfiando a mão no bolso, arrancando recortes de jornais e lendo sozinho recortes que diziam sobre quão grande homem ele era. Patético. Você precisando, quem assiste de fora e vendo aquela cena, poderia chamar de patético um homem da envergadura dele, tendo a necessidade de carregar no bolso 8 recortes que o elogiavam. Quem conta essa história é Charles Swindoll. Foi ele que narrou esse trecho que eu acabo de citar para vocês, e ele conclui dizendo sabiamente: pessoas, especialmente líderes, precisam de encorajamento. Pessoas precisam de encorajamento, e essa é a mais pura verdade. Agora nós vamos mudar a cena, nós não estamos mais no salão oval da Casa Branca de Abraham Lincoln, no século XIX. Nós estamos dentro de uma masmorra em Roma. Está frio, apenas um raio de luz solar penetra através de uma pequena abertura no topo, e esse pequeno raio de luz ilumina um pouquinho aquele buraco que fora transformado em prisão, e lá dentro está um judeu, já bastante envelhecido, apesar de não tão velho, um homem marcado pelo sofrimento, um homem que, como ele mesmo diz depois, escrevendo aos Gálatas, um homem que carregava no corpo, literalmente, as marcas de Cristo. Ele está acorrentado, sempre um guarda acorrentado ao lado dele, para garantir que ele não fugisse. O nome desse homem é Paulo, antes, porém, Saulo de Tarso. E ele estava em Roma aguardando o dia da sua execução. A pena de morte lhe fora sentenciada, e ele somente aguardava a chegada do guarda, do carrasco, que o levaria provavelmente para decapitá-lo. Tenha em mente que Paulo não sabia que a vida dele, os ensinos dele mudariam o mundo radicalmente. Alguém já disse, e creio que acertadamente, que a carta mais influente da história, em todos os níveis, foi a carta que Paulo escreveu aos Romanos.
Porque através da carta desse homem aos romanos, homens da envergadura de Agostinho, Lutero, converteram-se a Cristo, foram achados pela graça de Deus, atraídos de forma irresistível, renderam-se ao Senhor, foram salvos e mudaram o mundo. Não dá para se conceber o Ocidente sem homens como Agostinho, não da grande família. Sem homens como Lutero, e tantos outros que se converteram lendo a carta do prisioneiro Paulo. Paulo não sabia em quem ele se tornaria, ou quão significativo era para ele, ou seria para ele a história dele. Tudo que ele sabia, naquele momento é que o fim dele estava próximo, e que muitos daqueles os quais ele havia investido a vida dele neles, o haviam abandonado. Ele estava só. Ele vai escrever essa segunda carta a Timóteo, e lá no final ele vai dizer: Timóteo, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Homens em quem Paulo investiu tudo, mas que no final das contas pularam do navio como marinheiros covardes, com medo de se afogarem. Paulo está lá preso, aí de repente ele ouve um ruído. Um guarda abre a escotilha, ou o tampão da cela. O preso levanta os olhos para ver do que se tratava, e na direção dele penetra um raio de luz com a força do sol do meio-dia, e ele não consegue identificar quem estava entrando por aquele alçapão, descendo a escada. A luz intensa não permite ele enxergar. Mas ele reconheceu a voz do amigo. A voz que dizia: Paulo, Paulo, graças a Deus encontrei você, finalmente encontrei você. Paulo responde: Onesíforo, é você meu amigo, é você meu irmão. Os dois se abraçaram calorosamente, apesar do odor fétido daquele prisioneiro Paulo, dentro daquela cela miserável. Então Onesíforo, cujo nome em grego significa literalmente portador de benefícios, é isso que significa o nome. Se o Daniel e a Camila tivessem esperado um pouquinho, eles poderiam ter dado o nome ao hotel de Onesíforo. É um nome lindíssimo. Espero que meus netos, um deles traga esse nome. Portador de benefícios. Então, depois de se abraçarem, depois de matarem a saudade, Onesíforo tira sua capanga de couro, e de dentro dessa capanga ele retira pão fresco, frutas, queijo, e alimenta Paulo. Onesíforo ficou ali com Paulo um longo tempo, voltou muitas outras vezes. Quando Paulo esteve em apuros em Éfeso, como a gente leu, ele também ajudou Paulo tantas vezes. Agora ele estava em apuros em Roma, e Onesíforo foi até ele. E cada vez que Paulo recebia Onesíforo, Paulo recebia também vigor, revigoração para o corpo e para a alma. Então, com esse pano de fundo em mente, leia de novo comigo as palavras do início. 2 Timóteo 1, 15 a 18. Como você, Timóteo, sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas, e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem o quanto Onesíforo me ajudou em Éfeso. Onesíforo poderia ter pensado assim: não é prudente eu ir visitar Paulo em Roma. Em Éfeso tudo bem, mas Roma é a capital do império. Não é prudente eu visitá-lo lá. Paulo é um homem forte. Paulo é o grande apóstolo dos gentios. Ele já está acostumado com o sofrimento. Essa não é a primeira vez que ele está preso,
Quem sou eu para tentar ajudar alguém como ele? Ele vai conseguir se virar sozinho. Deus vai cuidar dele mais uma vez, como sempre cuidou. Mas graças a Deus que Onesíforo, que é portador de benefícios, não pensou assim. Porque Onesíforo sabia que todos precisam ser reanimados algumas vezes na vida. Até mesmo Jesus precisou de ânimo. Em sua hora de maior agonia, no Getsêmani, ele levou com ele 3 dos seus discípulos mais chegados, subiu ao monte com eles e pediu que aqueles homens vigiassem com ele. E Jesus explica por que ele fez aquilo. Mateus 26, 38, Jesus diz: porque minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus queria amigos. Jesus queria gente por perto. Então pense bem, se Cristo precisou da presença de amigos, se Paulo precisou da presença de amigos, então todos nós precisamos de amigos. Isso significa que todos nós, quando não estamos na masmorra, a gente precisa encontrar aqueles que estão lá precisando de nós. Nós precisamos buscá-los diligentemente, até encontrá-los, como Onesíforo fez. Intencionalmente, e precisamos levar a eles os benefícios, dentre os quais o Evangelho é o principal deles. E é assim que Deus nos chama a ser. Todos nós, de alguma forma, devemos servir como homens e mulheres que portam benefícios. Deus nos chama para sermos onesíforos uns para os outros. Um dos grandes traços, gente, da graça de Deus na vida de alguém é a forma como, mesmo que com alto custo, custo financeiro, custo emocional, custo espiritual, essa pessoa se dispõe a amar e a servir o próximo. As pessoas nos leem dessa forma. Quão disposto ela está disposta a me amar. Quão disposto ele está disposto a me ajudar. Quando a graça de Deus nos atinge, quando a graça de Deus nos salva e começa a nos santificar, nós temos que automaticamente nos tornar onesíforos. A carta aos Hebreus nos relata como eram os onesíforos do primeiro século. Os portadores de benefícios do primeiro século da era cristã, como eram aqueles homens que viviam para buscar intencionalmente aqueles que mais precisavam de ajuda. Abra em Hebreus 10, verso 32. Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, lembrem-se do primeiro amor, da conversão de vocês e de como vocês permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Veja, o momento em que a gente mais precisa ser firme é na hora da luta e do sofrimento. E o autor de Hebreus continua: houve ocasiões em que foram expostos a insultos, espancamentos, em outras, ouçam essa frase, em outras ocasiões ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas que vocês. Geralmente a gente pensa que a gente vai ajudar o outro quando a gente passar o sufoco, não é assim? Não, quando eu estiver melhor eu ajudo. Quando eu estiver mais aliviado eu dou um socorro. Mas a gente aprende com os primeiros cristãos que homens e mulheres que portam benefícios, eles ajudam os que passam pelas mesmas coisas. Porque, a bem da verdade, se nós não conseguimos ajudar aqueles que estão passando pelas mesmas coisas, será mesmo que nós vamos conseguir ser fiéis no muito, quando no pouco a gente não é nada fiel? E aí o autor continua: esses homens e mulheres sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam, sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Então não deixem de notar, meu povo, como a fé, como a esperança na graça futura de Deus é capaz de produzir onesíforos.
Eles sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Gente assim enfrenta o escárnio, o confisco dos bens, os insultos, espancamentos, porque se lançam a Deus. São crentes corajosos, crentes que portam benefícios a despeito de toda luta, de todo sofrimento, de todo insulto, até de espancamento e confisco de bens. Agora de volta a Onesíforo. Por que Paulo, escrevendo a Timóteo, resolve falar de Onesíforo? Timóteo precisava ser encorajado nesse sentido. Timóteo é humano. Timóteo é como eu e você. Aquele jovem pastor Timóteo não era corajoso por natureza. Como a maioria de nós, se não todos nós, falta-nos coragem por natureza. Timóteo revela-se como alguém que aparentemente não era capaz de resistir ao fluxo da opinião pública contrária. De onde eu tiro isso? Se você ler atentamente o capítulo 1 de 2 Timóteo, você vai observar que pelo menos 3 ou 4 vezes, só no capítulo 1, Paulo precisa de alguma maneira exortar Timóteo a não ter vergonha. Interessante. Verso 8 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Portanto, Timóteo, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. Jamais se envergonhe de portar o Evangelho, que é o maior de todos os benefícios. Não se envergonhe. Também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa do Evangelho. Com a força que Deus lhe dá, Timóteo, esteja pronto para sofrer comigo por causa do Evangelho. Timóteo, não tenha vergonha do Evangelho. Timóteo, não tenha vergonha de mim, que estou preso por causa do Evangelho. Por que você acha que Paulo exorta ele assim? Porque ele estava se acovardando. Paulo pressentia isso. Paulo sabia que ao longo daqueles anos, se não fosse Paulo ali de trás de Timóteo, como um pai no pé do filho, dizendo, vai lá, enfrenta, disciplina, coragem, e Paulo estava vendo o seu fim chegar, e ele diz, eu não posso deixar Timóteo se acovardar. E aí Paulo, tendo exortado Timóteo no verso 8, no verso 12, olha o que Paulo diz. Por isso que, por ser pregador do Evangelho, como ele diz no verso 10 e 11, por ser pregador do Evangelho, Timóteo, eu estou sofrendo assim, mas não me envergonho. Uau, de novo. Está vendo? Eu não tenho vergonha, Timóteo. E sabe por que eu não tenho vergonha do Evangelho? Sabe por que eu não tenho vergonha de falar do Evangelho? Porque eu conheço, eu sei em quem tenho crido e tenho certeza de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Timóteo, eu quero te lembrar disso. Timóteo, se você continuar crendo como eu creio, naquele que tem o tesouro para nós, você não vai ter vergonha. E eu sinto que você tem se estremecido. Então ele exorta no verso 8, Paulo exorta Timóteo, no verso 12 ele dá o próprio exemplo, e aí no verso 16, Paulo resolve usar um homem, Onesíforo. Lembra que lá no verso 8, Paulo falou a Timóteo, Timóteo, não tenha vergonha do Evangelho, e não tenha vergonha de mim que prego o Evangelho, certo? Agora, olha o que Paulo destaca sobre Onesíforo no verso 16. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Meu povo, diga qualquer coisa, mas não me diga que vergonha ou envergonhar foi usado aleatoriamente nesse capítulo. Paulo não era um tolo. Paulo queria encorajar Timóteo. Paulo usou os traços da graça de Deus na própria vida dele. Eu não me envergonho, eu sei em que eu tenho crido.
Paulo usou os traços da graça de Deus na vida de Onesíforo e diz, Timóteo, não se envergonhe, seja como Onesíforo. É importante a gente se lembrar disso. Onesíforo não está aqui na Bíblia à toa, Onesíforo está aqui porque Paulo pinça esse homem na história. Paulo deve ter tido outros, mas Onesíforo era o exemplo ideal que Timóteo precisava naquele momento, alguém que não se envergonhou. E aqui fica uma lição para a gente. As pessoas com quem nós nos aliamos ou com quem nós convivemos diz sim muito sobre o tipo de coragem que a gente tem. Porque quanto mais próximos de covardes, mais covardes nos tornamos. Quanto mais próximos de homens e mulheres que não se envergonham do Evangelho e nem daqueles que anunciam o Evangelho, mais encorajados nós somos. Cuidado com quem você anda. Então, quem foi Onesíforo, meu Deus do céu? Parece nome de shampoo anticaspa. Quem foi Onesíforo? Só aparece o nome dele aqui no capítulo 1, verso 16, e depois lá no capítulo 4, verso 19, quando Paulo de novo saúda Onesíforo e a família dele. É a única referência bíblica que nós temos a respeito desse homem. Agora, em que pese a brevidade desse personagem no palco da vida de Paulo, o que sobre Onesíforo nós lemos é o bastante para nos ensinar pelo menos 3 características de um portador de benefícios. 3 características que eu e você, que fomos alcançados pela graça, precisamos cultivar nas nossas vidas. A primeira é que o portador de benefícios procura intencionalmente pelas pessoas necessitadas. Você não vai conseguir fazer discípulos como você deve fazer se você esperar alguém cruzar seu caminho e tropeçar em você. A gente fracassa na nossa vida como discipuladores porque a gente não usa de intencionalidade, como Onesíforo. Um dia, Onesíforo chegou na mulher dele e falou assim, eu estou parando tudo que eu estou fazendo, eu vou lá em Roma e eu vou achar Paulo e eu vou ajudar Paulo. E procurou, e procurou, e procurou, e procurou até encontrar. Diligentemente. Intencionalmente. O crente é do tipo que fica na brecha, esperando a hora de ajudar, de anunciar, de falar, de abraçar, de socorrer. Esse era Onesíforo. A segunda característica é que ele prossegue através de ventos contrários. Ele não espera o vento cessar para ele ir, não, ele singra os mares através da tempestade. E a última coisa, ele persevera com fé e esperança, sabendo que ganhará o prêmio. Então veja em primeiro lugar que o portador de benefícios, ele procura pelas pessoas necessitadas. Onesíforo não deve ter ido a Roma para resolver algum negócio e aí de repente, lembrou que Paulo estava preso lá e falou, vou aproveitar a viagem e vou visitar Paulo. Parece que não. Onesíforo foi lá intencionalmente, e mesmo que tivesse ido a Roma para cuidar de seus negócios, e de repente resolveu visitar Paulo na prisão, ele estava arriscando e muito a vida dele. Para você ter uma noção do que significava Onesíforo visitar Paulo na prisão, na capital do Império Romano, é a mesma coisa. Digamos que há um terrorista de alta periculosidade preso na prisão de segurança máxima nos Estados Unidos. E aí aparece outro, um cidadão de um país na lista de suspeitos dos Estados Unidos, e esse cidadão aparece na porta da cadeia, bate lá e fala assim, eu vim visitar o Shalaham Kalamahaya Mahabaha. O FBI vai ligar as antenas. Tum! Quem é esse? Quem é esse camarada que veio visitar o Shalaham Kalamahaya? Então é mais ou menos isso, aquele moço perderia o sossego para o resto da vida.
O FBI ia escrafunchar a vida dele. Primeiro que não ia deixar entrar. E depois eles iam marcar aquele homem. Iam pegar a impressão digital até dos fios de cabelo. Onesíforo está se metendo em algo parecido com isso, guardadas as proporções. Onesíforo foi a Roma numa época em que todo mundo que era crente estava dando o pé, fugindo de Roma. Não era hora de um crente estar em Roma. Primeiro que Nero era o imperador e Nero, sabe qual era a Netflix do Nero? Nero tinha Netflix? Oi, se tinha. A Netflix do Nero era o Coliseu, e lá no Coliseu ele jogava os crentes, e os leões famintos viviam de correr atrás de crentes e comer crentes. Esse era o passatempo. Quando não era assim, Nero pegava crentes que se diziam luz do mundo, untava eles com piche, com óleo, fincava eles numa estaca, sim, pelo ânus, é o que se diz, untava eles e queimava eles vivos. Não era hora de um crente estar em Roma. Mas Onesíforo, que é portador de benefícios, ele entende que ele tem que ir ao socorro do amigo e irmão Paulo. Então, antes de Paulo mostrar esse exemplo fenomenal que foi Onesíforo, Paulo destaca dois homens. Você notou no verso 15? Fígelo e Hermógenes. Não serve nem para ser nome dos meus cachorros. Fígelo e Hermógenes são covardes. E Paulo usa o nome deles, nós não sabemos quem esses homens foram, nós não temos a menor noção de quem eram, a Bíblia não fala deles de novo, é provável que Paulo cita o nome deles, porque eram homens muito chegados de Paulo e Timóteo. Tão chegados que Paulo diz assim: Timóteo, você sabe que todos os da Ásia me abandonaram, incluindo, veja você, Timóteo, incluindo Fígelo e Hermógenes. Talvez Fígelo e Hermógenes eram homens de um tipo de influência que poderia ter evitado a prisão de Paulo, mas não trabalharam para ajudar Paulo. Todos abandonaram Paulo na província da Ásia. Paulo está vendo acontecer diante dos seus olhos aquilo que ele predisse, quando ele estava se despedindo dos presbíteros em Éfeso, em Atos capítulo 20. Éfeso ficava na Ásia. E Paulo está lá preso em Roma, e lá em Roma todos já tinham abandonado Paulo a propósito. Se você ler 2 Timóteo 4,16, você vai ver que os crentes de Roma largaram Paulo na mão, não apareceu um defensor público para ele. Nenhum crente cuidou dele. E nem os da Ásia, incluindo Fígelo e Hermógenes. E Paulo está dizendo: Timóteo, você não pode ser assim. Você não pode ser como Fígelo e Hermógenes. Timóteo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É fácil demais ser como Fígelo e Hermógenes, porque eu tenho certeza que assim como eu, você está espantado, Timóteo, de saber que Fígelo e Hermógenes também me abandonaram. Ou não está, Timóteo? Então, Timóteo, que isso sirva de exemplo e que você abra os olhos e perceba que até mesmo você corre o risco de me abandonar como eles. Por isso Paulo usa os exemplos aqui. Até Fígelo, até Hermógenes. Paulo está dizendo que quem foi alcançado pela graça não é do tipo que abandona o irmão em necessidade. Principalmente quando muita coisa está em jogo, e o que estava em jogo aqui não era apenas o bem-estar de Paulo, não pense você que o que estava em jogo aqui era só o bem-estar de Paulo. Paulo era um homem que dava a mínima para suas condições de bem-estar, certo? Se Paulo
valorizasse alguma coisa em questão de bem-estar, ele nunca teria sido apóstolo aos gentios e recebido tantas chicotadas como ele recebeu. Mas o que estava em jogo para Paulo aqui não era o bem-estar dele, era o evangelho. Era o evangelho, porque você se lembra que eu te disse que ele estava vendo acontecer na Ásia o que ele disse que aconteceria? O que estava acontecendo? Paulo escrevendo em Atos 20, ou Lucas escrevendo em Atos 20, de 28 a 32, Paulo na despedida diz assim, olha, depois que eu for embora, verso 29, Atos 20, 29, depois que eu for embora, surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Esses homens surgiram, Timóteo. Eu disse que eles surgiriam, eles surgiram. Eles encantaram todos, todos me abandonaram, todos aí da Ásia, do jeitinho que eu disse. Inclusive Fígelo e Hermógenes. Timóteo, você não pode seguir esse exemplo. Meu povo, Paulo com esse exemplo, quer que a gente tenha um frio na espinha. Deus me livre disso, mas imagine um dia o vice-presidente da igreja subindo aqui ao púlpito e dizendo, irmãos, lamentamos dizer, mas pastor Leandro abandonou a fé. Pastor Leandro blasfema o nome de Jesus. É provável que isso causaria um frio na espinha. Mas é isso que Paulo quer que Timóteo sinta quando ele cita Fígelo e Hermógenes. Timóteo, você acredita numa coisa dessa? Paulo está dizendo para mim e para você, presta atenção aqui, crente. A única coisa que garante que a gente não vai virar Fígelo e Hermógenes é a graça de Deus. Agarre-se a ela. E diga, ó Deus, livra meu coração de ser um coração como o de Fígelo e de Hermógenes. Mas em contrapartida, Paulo usa o exemplo de Onesíforo. Aí Paulo vem e diz, olha, sabe quem foi Onesíforo? Que o Senhor demonstre misericórdia, verso 16. A família de Onesíforo, muitas vezes me animou. A palavra animar aqui no grego dá a ideia de você estar abafado, sabe aquele colarinho que prende você assim, abafado, você não respira direito, aí vem alguém e desabotoa, aí você respira. Essa é a ideia. Muitas vezes, quando eu estava mais apertado, mais angustiado, as visitas de Onesíforo vieram como quem traz alívio. E olha, Timóteo, ele nunca se envergonhou de eu estar preso. Pelo contrário, quando ele veio a Roma, ele me procurou diligentemente até me encontrar. Ele determinou e disse, eu não vou embora dessa cidade enquanto eu não achar Paulo. Onesíforo não era do tipo como nós somos. Como é que nós somos? Olha, se você estiver precisando de alguma coisa, Tiago, me procura, beleza? E a gente sai. Onesíforo não era assim. Crente não é assim. Crente chega e faz, age, socorre, diligentemente, anima, busca. E olha o que estava envolvido. Primeira coisa, Onesíforo ele serve com abnegação. Em que sentido? O texto diz no verso 16 que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família. Ou seja, Paulo sabe o preço que Onesíforo e a família pagaram no momento em que Onesíforo deixou a família na casa deles e falou, amor, eu nem sei se eu volto. Você sabe disso, Paulo está preso e pode ser que me prendam com ele, pode ser que eu não volte. Mas você sabe o quanto Paulo precisa de mim. Eu sei, meu amor, vamos orar, vá em paz. Pagaram o preço, esse era o custo. Meu povo, quanta coisa a gente coloca no caminho, quanta coisa a gente coloca na frente.
para a gente não servir como Onesíforo. Onesíforo é o tipo de homem que, em consonância com a família, ele não era um irresponsável, porque se fosse, Paulo teria dado uma bronca e nunca teria usado o exemplo dele. Mas Paulo sabe que Onesíforo era um homem abnegado. Ah, que Deus tenha misericórdia, não de Onesíforo apenas, mas que Deus tenha misericórdia daquela família que sempre abre mão dele para abençoar o reino. Lutero, quando escreveu Castelo Forte, obviamente não tinha Onesíforo em mente, mas o que Lutero canta na estrofe que a gente tanto ama, da boca para fora. Mas desenha para nós Onesíforo, quando Lutero canta assim no hino: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Abnegação. Do que você tem aberto mão para servir? Se você não abre mão nem das horas e horas que você gasta em rede social, se você não abre mão, não pastor, agora eu estou na faculdade, não tem mais tempo. Se você não é fiel no pouco, o que te faz achar que depois que você terminar a faculdade você vai buscar como você tem que buscar? Você vai aprender o caminho, cada vez mais distante, cada vez mais vivendo para si e para o seu sonho. E que Deus me abençoe, não me atrapalhe. Ufa, passei no meu curso, aleluia, glória a Deus. Deus, na sua, eu na minha. Chega dessa geração tão cheia de si mesma. Um bando de Fígelos e Hermógenes. Papai e mamãe trouxe você na escola bíblica, papai e mamãe se sacrificou por você, papai e mamãe orou por você, papai e mamãe deu duro, não apenas para te enfiar numa faculdade, mas para te ver crente. E você entra e se escora atrás. Não, agora eu estudo, pastor. Não tem tempo para isso mais não. Não tem tempo para juntar com esses jovens, não tem tempo para estar nesse... Não. Estou crente, pastor, estou crente, estou tranquilo, oro todo dia, leio a Bíblia. Como é que você argumenta? Você vê Onesíforo abriu mão de filhos, bens, mulher, sabendo que embora a vida dele pudesse ir, mas ele tinha certeza que por ele Jesus está, e dar-lhe-ia o reino como lhe deu. Além de abnegação, a gente vê em Onesíforo afeto. Não tem como você servir sem afeto. Paulo diz, muitas vezes, suas visitas serviu com afeto, com presença, com abraço, com encontro. Comeu com ele, conversou com ele, sentou do lado dele, riu com ele, lembrou com ele, chorou com ele, orou com ele, visitou. Como falta afeto à nossa geração. Nossa geração é do emoji. Você manda mensagem, a pessoa... Agora as figurinhas. Eu aprendi. Me mandaram umas com Bolsonaro mandando coração, e eu respondo também. Essa é a nossa geração. Uma geração que não sabe usar o WhatsApp para dizer, escuta, eu preciso encontrar com você essa semana, eu quero pelo menos meia hora para eu e você juntos orarmos. Eu quero repartir com você o que Deus falou comigo domingo, quando eu estava ouvindo o pastor. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você ore por mim, a tentação está me engolindo, eu tenho cedido ao pecado, eu não quero seguir esse caminho, que dia eu posso te ver, que dia eu posso te encontrar, ou você percebe e diz, eu quero estar com você essa semana. Muitas vezes suas visitas, nossa geração não tem mais Onesíforos, a gente não tem tempo, a gente não faz tempo.
Outra coisa, ele serviu com ânimo. Muitas vezes me animou em suas visitas. Serviu com palavras de ânimo no Senhor. Reafirmou a Paulo o Evangelho, orou com Paulo, cantou com Paulo, mostrou que o esforço de Paulo não seria em vão. Está certo que é Paulo quem diz o que ele disse em 2 Timóteo 2,9. 2 Timóteo 2,9. Mas eu posso ouvir Onesíforo tentando reanimar Paulo e dizendo: Paulo, mesmo que você esteja sofrendo como um criminoso, lembre-se, a palavra de Deus não está algemada, Paulo. Continua escrevendo, Paulo. Continua falando, Paulo. Prega para esses guardas, prega para quem aparecer. Você está preso, você está acorrentado, mas a palavra de Deus está solta como um leão. Quantas pessoas você animou nos últimos tempos? Nossa é a geração do fura-olho. Quem você animou nos últimos tempos? Quem você encorajou? Ah, pastor, eu que estou precisando de encorajamento. É? Então você precisa ler Hebreus 10, que a gente leu. Nós ajudamos as pessoas que estão passando pelas mesmas crises que a gente. Esses são os melhores a ajudar. Que quem não está em crise vai tentar te ajudar, geralmente te olha assim, acha que você está em pecado. Vamos orar para você, irmãozinho. Mas se o cara está sofrendo igual você, está no osso igual você, está na carne viva, e ele vem ao seu encontro, ele chora, ele ora, ele fala: é mesmo, irmão, eu sei. Quantas pessoas você tem animado nos últimos tempos? Faz parte do seu propósito de vida ser alguém que anima o outro com o Evangelho. Serviu com amor. Verso 16 ainda. Nunca se envergonhou por eu estar preso. Nunca teve vergonha do Evangelho que eu creio, que eu prego. Isso é amor, porque só o amor lança fora o medo que poderia impedir Onesíforo de se identificar com Paulo. 1 João 4,18. Quem ama lança fora o medo. Quem ama se identifica. Quem ama não tem vergonha do Evangelho e do Evangelho que você ama e defende. Como é que é seu amor? E outra coisa, sobre o serviço de Onesíforo, ele serviu com afinco. Quando veio a Roma, versos 16 e 17, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. E aí ele diz no verso 18, Timóteo, você sabe muito bem que esse é o hábito de Onesíforo, porque quando eu estava em Éfeso, ele me ajudou aí também. É ele, Onesíforo é assim. Onesíforo nos ensina muito sobre a forma como a gente deve agir e servir como portador de benefícios. Um portador do Evangelho, o combustível de um Onesíforo é o afinco. A motivação é o amor. O conteúdo dele é o ânimo, o abraço dele é o afeto, o modus operandi dele é a abnegação. Esse é o Onesíforo, o portador de benefícios que procura pelas pessoas e socorre as pessoas, e ajuda as pessoas, e abraça as pessoas. Você tem sido Onesíforo? Porque crente que não serve no reino de Deus. A marca do crente é o amor e o serviço. Eu vou encerrar aqui. Só preguei o primeiro ponto. Deus permitindo, eu volto domingo que vem de manhã e a gente termina. Domingo que vem de manhã. De manhã, amém? Ah, tá bom. Domingo que vem de manhã a gente termina isso aqui. Mas eu quero dizer para você o seguinte,
Duas coisas para a gente concluir. Primeiro, olha ao seu redor e você vai encontrar um monte de Paulo em masmorra, precisando de você. Você individualmente, nós como igreja, precisamos ser assim. Nós temos que ser Onesíforo para os outros. Gente como Onesíforo. Gente que não é covarde como Fígelo e Hermógenes. Gente que ama, gente que tem afeto, gente abnegada, gente que dá ânimo, gente que busca com afinco. Se você não consegue ser assim, faça dessa a sua meta para esse restante de ano, que está só começando. Deus, eu quero terminar 2019 com a consciência de que eu sou um Onesíforo. Eu quero ofertar mais, eu quero doar mais, eu quero dizimar mais, eu quero abraçar mais, eu quero visitar mais, eu quero estar mais com as pessoas, eu quero discípulos, eu não quero só entregar folheto, eu quero ver o pastor batizando homens, mulheres, pessoas que eu ganhei para Jesus, que eu sentei com elas, que eu fui lá e fui Onesíforo com ela. A segunda coisa que eu quero dizer, pode ser que você precise de um Onesíforo. E o Onesíforo que você precisa é Jesus Cristo. Ele é o portador de benefícios. Ele é o portador de benefícios. Ele deixou a glória e veio na masmorra que é esse mundo de pecado. Para nos arrancar dessa prisão que é pecado e que nos escraviza. Você precisa de Jesus, você precisa de Onesíforo. Feche seus olhos. E se é o seu caso hoje à noite, se você entende, pastor, é verdade, minha vida, o pecado me acorrentou. Eu preciso de libertação, eu preciso do benefício da graça de Jesus. Eu preciso de Jesus, eu preciso de salvação, pastor. Então agora aí no seu lugar você ora e intercede por você e diga: Deus, misericórdia de mim, dá-me Jesus. Dá-me Jesus.